O filho pediu, o pai obedece. Bom dia, meus queridos amigos e irmãos, tantos encarnados como os desencarnados aqui presentes. Eu brinquei agora há pouco, é uma verdade, né? Muito mais desencarnados. Desencarnado tem medo de choro. O encarnado não costuma ficar, né? O espírito aqui, na maioria, o espírito está surdo. Tem medo de ser machucado, derrete. E quando for muito sol, também tem medo. Alguns pequenos que choram, fazem assim. Vocês são seja todo bem-vindo também. E para nós, como disse Jesus, onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali estaria. E nós estamos unidos. Agora, vocês pararam para perguntar às vezes, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo, por que ele não falou uma? Não sei. Quer dizer que se tiver uma só, não dá? Ninguém poderia dizer por quê? Porque nunca estamos sozinhos, sempre está junto de nós, nós somos da guarda, no mínimo, né? Por isso que ele disse duas ou mais pessoas. Porque nunca uma pessoa está sozinha. Sabedoria, né? Outro dia eu fiquei, não por que ele teria falado isso? Mas será que ele excluiu? Não. É que ele sabe que sempre temos pelo menos o nosso anjo da guarda junto. Ele disse duas ou mais pessoas, né? Então dá uma explicação que é bom que a gente saiba, né? Nos perguntar um dia e a gente já tem essa resposta. Muito bem, hoje nós contamos mais uma vez com a preciosa colaboração do nosso querido Adriano, né? Que vem lá da longínqua cidade de São Carlos, né? Eu brinco com ele, né? A mulher dele, principalmente, eu falo que São Carlos é o fundo do quintal dele largado. Não gosta, não. São Carlos é uma largada da bola. E eu acho que é, mas é com muita alegria, né? O Adriano está sediado lá, mas ele vai com a gente aqui, embora lá ajude também algumas, né? Algumas entidades, inclusive, fazendo palestra, participando de alguma forma. Mas aqui, ele é ficado aqui, no portal. Ele é filho daqui, com certeza um dos nossos sucessores que continuarmos aqui, né? Mas todos vocês serão, com certeza. Porque a gente já está com as mãos mais ou menos prontas, né? Não adianta de falar que não. São 70 e tantos anos. Daqui a pouquinho ainda não partir, vocês vão ficar. Então não vai contar que é da família. Não é só tudo mais, né? Mas todos vocês têm obrigação de compromisso. Então, vocês não estão aqui para coisa não, né? Então, cada um pegue a sua, como disse Jesus, né? Pega a sua charrua, né? O seu arado, e vamos arar. Não vamos para trás, não, vamos em frente. É isso que a gente dá. E hoje então nós contamos mais uma vez com a preciosa colaboração desse nosso menino. Esse também já foi um menino, né? E vamos vibrar para que ele seja muito tranquilo, como sempre foi, naquilo que se propõe a fazer. Se propõe a fazer com muito amor, com muito conhecimento, né? E para que isso aconteça de uma forma assim, muito serena, eu vou convidar todos para que juntos nós possamos agora caminhar de mãos dadas em direção a Deus, nosso Pai, guiados por Jesus, o nosso Mestre. Vamos mentalizar Jesus, dar as mãos a Ele e caminhar em direção ao nosso Criador, do grande arquiteto do universo, para agradecê-lo, para louvá-lo e para pedir a Ele a bênção da paz para toda a humanidade. E assim vamos dizer, do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo descarcero, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e não erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que
que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da nossa luz. E que a nossa inviável igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor, que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Espíritos bondosos e amigos, ao nosso irmão da casa, a todos esses irmãos que nos abraçam, né? E assim, com muita alegria e satisfação, a gente chama para a que Jesus te abençoe. Devagarinho vai encher, né? Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus, que envolve os nossos corações nesses instantes, seja uma constante em nossas vidas, né? É com muita alegria que estamos aqui novamente no Portal da Luz para conversarmos um pouquinho, refletirmos um pouquinho, né, sobre os ensinos de Jesus, sobre essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos faz levantar da cama no domingo chuvoso, às 6:30 da manhã, né? Para aqui estarmos, porque sabemos que é muito mais confortável aqui estar do que lá envolto no lençol, na cama, porque aqui o calor que a gente recebe é infinitamente mais aconchegante do que aquele que está embaixo dos lençóis. Bom, a maioria deve estar contente, né, porque ontem uma conquista inédita aí, né, para o Brasil, para variar o sofrimento, né? Os pênaltis, a última cobrança definiu a medalha de ouro para o Brasil. Mas eu também sei de pessoas que ficaram tristes com essa conquista. Não, estava torcendo para a Alemanha, porque eles não mereciam mesmo. Quem merecia eram as meninas e perderam. Não podia ter acontecido isso, né? Vai saber, né, o que está reservado de aprendizado para essa conquista, né? Não sabemos, mas parabéns para quem conseguiu, né? Bom, então por conta não do jogo, mas por conta dessas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, hoje eu queria fazer algumas reflexões acerca dessas dificuldades e de uma situação que sempre, em alguns momentos da nossa vida, a gente se depara com ela. O desânimo. Aquele desânimo venenoso, aquele desânimo que nos faz questionar, poxa, será que tudo isso que eu estou fazendo está certo? Como é que isso vai me conduzir? Será que, de fato, tudo aquilo que eu estudo, que eu ouço dos ensinamentos, principalmente do Mestre Jesus, das reflexões que fazemos em conjunto aqui na Casa Espírita, poxa, será que tudo isso procede? Será que eu estou no caminho certo? Às vezes, ficamos desanimados. Quantos de nós aqui não chega em algum momento da sua trajetória e dá essa parada e fala, poxa, será que está valendo a pena? Será que efetivamente eu vou conquistar aquilo que foi prometido um dia? Penso eu que todos aqui ou já tiveram, ou têm, ou terão esse tipo de reflexão, né? Aí eu pergunto, aqueles grandes missionários, os exemplos que nós tivemos e que são mencionados nesses nossos estudos, nessas nossas reflexões, será que eles também já sofreram esse tipo de situação? Será que nessa trajetória deles, eles também tiveram esses pontos de parada, de reflexão e se deixaram abater pelo desânimo? Ou será que somos apenas nós, ainda espíritos na trajetória, tanto quanto lá no comecinho? E nós veremos que esses irmãos também passaram por essas dificuldades e tiveram um consolo. Ou vocês acreditam que o Chico Xavier nunca se deixou abater? Bartolomeu, um dos apóstolos mais dedicados do Cristo, será que ele também, no seu apostolado, nunca se deixou cair? E o que dizer de Paulo, o apóstolo dos gentios? Será que também ele nunca titubeou? Então vamos fazer algumas reflexões sobre esses personagens em particular e depois vamos tirar as nossas conclusões. Certa feita, Chico caminhava ao longo de um campo largo que conduzia até o escritório da fazenda onde ele trabalhava. E nesse seu caminhar,
ele refletia acerca das suas atividades, do seu ofício mediúnico. E refletia o quão difícil era essa atividade. Quantos problemas! Afinal, eram inúmeros os doentes que apareciam pedindo socorro, os aflitos solicitando consolação, curiosos querendo respostas, até mesmo ateus exigindo, insistindo em conquistar uma fé. Eram muitos os problemas, muitas dificuldades. Eis que Chico começa até a baixar a cabeça naquela trajetória e começa a desanimar. Mas nesse instante, quem me surge? O seu grande amigo, mentor Emmanuel. No seu surgimento apenas diz: observa aquela figura ali à distância. Era um lavrador manejando a sua enxada sobre o sol nascente. Ele manejava aquela enxada e Emmanuel simplesmente fala para Chico: observou? Chico ficou olhando. A enxada, ela serve, só serve nas mãos do lavrador. Ela não questiona se o solo está seco ou se é pantanoso, se ela vai atingir o lodo ou ferir-se entre as pedras. Apenas serve. Não indaga se está arando para flores, batatas, milho ou feijão. Apenas serve. E faz uma pequena pausa. Nós somos enxadas na mão de Cristo, o divino semeador. Nós somos enxadas na mão de Cristo, o divino semeador. Aprendamos a servir. Nesse instante, Chico, recebendo aquela lição, enche-se de ânimo, revigora-se e faz a seguinte reflexão: de fato, o desânimo é um veneno. E Emmanuel conclui: sim, a enxada que não se entrega à glória do trabalho cai na desgraça da ferrugem. Essa é a lei. E despede-se do nosso irmão, que revigora-se e naquele dia trabalha ainda com mais entusiasmo. A missão. Chico também titubeava, mas a sua missão tão grandiosa lhe permitia ter ao seu lado o auxílio desse mentor que, de certa forma, ele puxava bastante a orelha daquele nosso irmão, né? Os comentários de Emmanuel para com o Chico lá, via de regra, não era para passar a mão na cabeça, não. Era para chamar para o trabalho, né? E antes mesmo de Emmanuel, quem que fazia esse papel para com o Chico? A sua mãe, né? A sua mãe já desencarnada, e inúmeras oportunidades em que Chico desanimava, reclamava da injúria, era lá a sua mãe, que também, da mesma forma como Emmanuel, também não pode se falar: poxa, mas por que Emmanuel é tão assim, duro, rígido comigo? A sua mãe era até mais. Mas viu as lições de ânimo. E Bartolomeu, que eu também citei, era um dos apóstolos mais dedicados ao Cristo, porém, era um dos mais tristes. Inúmeras vezes o mestre flagrou aquele nosso irmão em profunda e dolorosa reflexão. A tristeza simplesmente extravasava do olhar daquele nosso apóstolo. E eis que um dia, Jesus, aproveitando em casa de Pedro, em que todos se dedicavam aos afazeres domésticos, foi ter para com Bartolomeu. E esse abriu o seu coração, o seu espírito sensibilizado ao Mestre. E confidenciou
mestre, eu não sei o porquê de tamanha tristeza amargurada. Eu não sei dizer o porquê. Só sei dizer que eu tenho a esperança, e o que me move, o que me faz seguir, é a esperança naquilo que o Senhor nos ensinou, naquele mundo de luz que está por vir, naquele reino que o Senhor nos disse que não é deste mundo. É essa a esperança que me move. E Jesus disse: fazes bem, Bartolomeu, fazes bem em guardar a vossa esperança nesse futuro, nas lições do Evangelho. Por quê? Porque a terra sem dúvida nenhuma é um lugar em que você encontra, nas palavras já de Bartolomeu, você encontra esse selo da maldade que às vezes obscurece as coisas mais puras. Porém, é essa terra que tem o caminho, a trajetória que te leva aos braços de Deus, e o que te impulsiona a esses braços de Deus é efetivamente o trabalho. O trabalho. Esse trabalho que consiste na sua reforma interior. Então, aqueles ainda que se apegam aos seus interesses do aqui e agora, sobrepujando-os aos desígnios do Criador, enfrentam essa dificuldade. Então você já está sabendo colocar os desígnios de Deus, que lhe prometem essa felicidade na vida futura, como seu objetivo, e não se apega às coisas exclusivamente do aqui e do agora. Fazes bem. Mas, mestre, ainda indaga Bartolomeu, como vencer esses negócios da terra que nunca dão certo, que parece a cada dia tudo conspira contra nós, parece que todos lutam contra nós? Como vencer esses negócios da terra? E Jesus simplesmente faz a colocação: mas qual é o melhor negócio do mundo? Será que é aquela aventura paga a preço de ouro, em que você se obscurece ainda mais, engessa seu coração e a sua consciência, se apegando ainda mais às coisas da matéria? Ou efetivamente o melhor negócio do mundo é entregar-se a essa busca de conduzir a sua alma a Deus? Qual é o melhor negócio do mundo? Será que essas dificuldades que você menciona não são efetivamente aqueles convites feitos pela providência divina para que você se afaste dessas ilusões terrenas e enverede esforços em busca do divino Criador? E Bartolomeu se enche de ânimo, e Jesus assevera: é essa esperança no porvir que eu pretendo passar aos meus discípulos como injeção de bom ânimo. A esperança no porvir. E Bartolomeu se consola e continua na sua jornada. E o que dizer de Saulo? Semana passada, se alguém não, vocês tiveram aqui uma conversa muito interessante acerca das epístolas de Paulo, né? Mas o que dizer de Saulo? Todo mundo aqui já ouviu falar, se já não leu, leiam, né? O épico do cristianismo aí, a obra Paulo e Estevão, que lá vocês vão ter os detalhes mais importantes dessas considerações. Mas eu destaco uma passagem que eu acho que é o divisor de águas lá para Paulo. Saulo, quando já tinha tido seu encontro com o mestre na estrada de Damasco, ele começou a sua jornada, e já em Damasco ainda estava ele sem a sua visão física. Ele foi se hospedar, obteve um abrigo na pensão de Judas, e lá ele se sentiu já a primeira sensação de abandono, nas trevas, sem ninguém para lhe ajudar, já imaginando o que deveria fazer. A primeira sensação de abandono, de solidão.
no exercício do Evangelho. E já lá mesmo em Damasco, quando já recuperado da sua prisão, ele começa a sua atividade na primeira reunião, onde busca o seu amigo Sadoc, que tanto lhe apoiava enquanto na condição de sacerdote, de autoridade do Sinédrio, agora vira as costas e ridiculariza. Primeira decepção. Vai ao encontro, na sua missão, vai ao encontro do seu querido mentor Gamaliel em Palmira, em busca ainda de mais auxílio para a sua missão. E qual é o conselho que aquele irmão lhe dá? Que ele se isole no deserto e trabalhe. Inicia o seu processo de depuração e ele fica por mais de 1000 dias naquele deserto. E quando de lá sai, inicia aquele trabalho mais ardoroso, ele vai em busca de passar aquela revelação que ele já sentia a todos. E o que ele encontra? Mais decepção. Ao chegar em Jerusalém e ser lapidado, ser açoitado, porque simplesmente queria propagar os ensinos do Evangelho. E eis que ele vai ao encontro de Pedro na casa do caminho, porque lá foi a primeira vez que ele ouviu as palavras de Estevão no Evangelho. E ele, achando que lá vai ser recebido, mas ele vai com receio, porque ele sabe o que ele fez contra aqueles irmãos. E de fato, ele é recepcionado de uma forma que não ele gostaria de ser, mas ele sabia que o seria. Porque havia o receio daqueles apóstolos, porque ainda não imaginavam a transformação de Saulo e temiam pelo antigo homem, e não o receberam no primeiro momento, e ele tem que se hospedar no caserna. Sofrendo as aflições, o abandono, qual é o último recurso que ele busca? Ele busca o amparo paternal e empreende uma jornada de volta a Tarso para buscar o auxílio do seu pai. E qual a sua surpresa? Qual o golpe de misericórdia que sofre aquele nosso irmão? O repúdio do seu pai também. Não lhe acolhe. E ele entra em profundo pranto, em profundo sofrimento, e só lhe vem as lágrimas aos olhos, e toda essa recordação de todas essas passagens de sofrimento, por apenas querer vivenciar, divulgar e estabelecer o Evangelho de Jesus entre os seus. E eis que, se afastando de Tarso, nas suas cercanias, cansado, exausto, entre as inúmeras grutas, cavernas que circundavam aquela região, ele encontra abrigo numa determinada gruta. E lá, sentado sobre as pedras, começa a fazer toda essa reflexão da sua jornada. As mágoas, o ressentimento e, acima de tudo, o remorso. Só alivia a mente, todos os decretos, as decisões e as ordenações de perseguição aos cristãos, em particular, a sentença de morte imposta a Estevão. Era uma angústia muito grande. E ele se reserva, e em fervorosa prece dirigida ao Criador, percebe-se melhorar, percebe-se mais tranquilo e percebe-se o sono reconfortante a atingi-lo. E de repente, como ele mesmo depois descreve na segunda epístola aos Coríntios, sente-se desdobrado ao terceiro céu. Vê-se numa paisagem florida, magnífica, um céu azul, um recanto que poderia se dizer o terceiro céu, o paraíso. E percebe chegar, aproximar-se de si duas imagens, que à medida que se aproximam, percebe ser Estevão e Abigail, a sua amada.
Assim que percebe Estevão se aproximando, o apóstolo dos gentios ajoelha-se, genuflexo, começa a chorar. E Estevão, imediatamente: levanta-te, Paulo, levanta-te. E Abigail: por que choras? Por que choras? Se a sua tarefa mal começou. Mal começou. E aí, meus irmãos, inicia um diálogo fraterno com Estevão, que é simplesmente aquela mão que é estendida e puxa aquele nosso irmão por ser principalmente aquela vítima, socorrendo o algoz. Uma lição de solidariedade, uma lição de amor, de caridade, que eu convido os irmãos à leitura desse trecho. Mas deixo para o trecho final da conversa, agora não mais com Estevão, mas com Abigail. Porque já se apercebendo que eles estavam recuperados, mas em harmonia consigo mesmo e com os desígnios do Criador, Estevão já se afasta e Abigail prepara-se também para se afastar. E Saulo quer se aproveitar daqueles últimos instantes para fazer algumas perguntas a Abigail, porque milhões de perguntas borbulhavam em sua cabeça. Mas ele faz aquelas que mais o atormentavam. A primeira pergunta: mas como compreender na perfeição os desígnios do Criador? O que o Criador quer de mim? Como compreender na perfeição os desígnios de Cristo? E Abigail, de forma serena, responde: ama. Ama. Paulo sente o impacto daquela informação. Compreende que o Mestre havia asseverado inúmeras vezes: o amor, sem dúvida nenhuma, é o recurso necessário para a compreensão dos desígnios de Deus. Mas aí surge uma nova indagação: mas como absorver essa virtude maior, essa virtude divina? Como me dedicar? Como absorver na profundidade esse amor sublime? E Abigail, de forma terna, responde, sorrindo: trabalha. E o apóstolo dos gentios compreende: sim, de fato, é apenas o trabalho interior que vai proporcionar a absorção desse amor que Jesus tanto ensinou. Afinal de contas, esses mais de 1000 dias no deserto, trabalhando, não foi apenas o trabalho material, foi sim principalmente o trabalho de depuração do homem velho para o homem novo. Abigail tinha razão. Mas ainda assim, vinha mais uma questão: trabalhar assim, ardosamente, para ser absorvido aquele amor que Jesus tanto falava. Mas como se precaver novamente contra o desânimo destruidor? O que fazer contra o desânimo destruidor? Novamente, com ternura, Abigail responde: espera. E Paulo, ainda Saulo, consegue refletir: espera. De fato, o que tem me mantido em pé até agora é a esperança. A espera que Abigail tanto dizia era a esperança, aquela mesma esperança que Jesus disse a Bartolomeu: é a esperança que dá bom ânimo aos meus discípulos. É a certeza, é a confiança na vida futura, no sucesso, no porvir.
Então, enquanto o amor traz a compreensão, o trabalho traz o equilíbrio dessas forças, a esperança traz a confiança e a fé. Tudo ficava mais claro para Saulo, que já sabia no fundo do seu coração dessas necessidades, mas a misericórdia divina e infinita do Mestre lhe proporcionava esse encontro com seus benfeitores para lhe trazer ainda mais bom ânimo. E já se apercebendo que Abigail também deveria partir, ainda ele faz a última pergunta: Como conciliar as gloriosas lições do Evangelho com a indiferença do homem? E Abigail aperta a sua mão ainda com mais ternura e diz: perdoa. Nesse instante, Saulo, em lágrimas, mas revigorado, desperta com as energias refeitas e entendendo a necessidade do perdão. Porque enquanto o amor traz a compreensão, o trabalho traz o equilíbrio, a esperança traz a confiança, o perdão liberta. E ele compreendeu que na sua trajetória, nesse trabalho incessante de vencer o homem velho, fazer nascer o homem novo, na divulgação do Evangelho, sem dúvida nenhuma as ofensas, as injúrias, as lapidações, os açoites seriam uma constante. Mas que se ele se mantivesse preso a essas mágoas, a essas ofensas, essa sua jornada seria impossível. E era somente através do perdão que ele se libertaria dessas amarras. Observamos, irmão, que por esses 3 personagens apenas que nós citamos, nós estamos falando de missionários, aqueles que vieram com uma missão de vivenciar, como Jesus ensinou e vivenciou, a boa nova. Mas mesmo eles, já sabedores dessa missão, tiveram esses momentos de balançar, mas entenderam a necessidade imperiosa de seguir em frente, de tornarem-se enxadas, de terem bom ânimo, de amar, de trabalhar, de esperar e de perdoar, rumo aos braços amorosos do Criador. E nós? Cada um de nós aqui, qual é a nossa missão? Qual é efetivamente a missão de cada um de nós aqui, enquanto encarnados? Será que é uma missão tão grandiosa quanto desses personagens? Precisa ser essa missão tão grandiosa desses personagens? Ou será que a nossa missão é, nessa encarnação, eu assumir uma missão para comigo mesmo? Quero vencer a maledicência. Estou enveredando esforços para isso? Estou utilizando os recursos que Jesus me ensinou a amar, trabalhar, esperar e perdoar para vencer esse meu vício? Ou será que é a paciência o objetivo, a missão dessa minha existência? Será que é reparar apenas o débito para com aquele que recebo como filho,
e tanto prejudiquei no passado. Às vezes, nós tiramos o foco da verdadeira missão que assumimos. Às vezes queremos dar um passo muito maior que nossas pernas podem alcançar. Às vezes, nós queremos enxergar dificuldades muito maiores do que aquelas que efetivamente devemos enfrentar. E aí é que caímos. E é aí que nos entregamos àquela ferrugem que Emmanuel fez a comparação com a enxada. Qual é a missão de cada um de nós? Já descobrimos? Ou ainda estamos procurando? Quero lembrar mais um exemplo. Inclusive, hoje a minha primeira proposta era falar exclusivamente, era homenagear esse outro exemplo. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Mesmo porque no próximo dia 29, acho que todos os irmãos sabem, comemora seu aniversário. Desse apóstolo da caridade, esse médico dos pobres, esse Kardec brasileiro. Só que falei, não vou falar sobre ele, porque eu tenho certeza absoluta que acho que na semana que vem alguém vai aproveitar essa oportunidade. Mas, deixa eu falar alguma coisinha também dele, que ele também é um exemplo. Ele também é um exemplo que vai nos ajudar nessa procura da nossa missão. Esse nosso irmão cearense, mas que desenvolveu todo o seu trabalho no Rio de Janeiro, e teve na medicina a sua ferramenta. Entendeu que a medicina era o que ele havia escolhido nessa encarnação como a sua enxada, a sua ferramenta de trabalho em auxílio ao próximo, a sua ferramenta que lhe proporcionaria amar incondicionalmente o próximo como Jesus nos amou. Esse nosso irmão, a ponto de entender esse papel da medicina, asseverou em determinada oportunidade que ele, como médico, não se sentia no direito de ter hora para refeição, hora para repouso, hora para recusar o atendimento. Entendia ele que a medicina era a sua missão e que aquele que recusava o atendimento, aquele que batia a sua porta, não entendia o verdadeiro sentido da medicina. Aquele que cobrava um carro de quem sequer tinha dinheiro para o remédio, não era um médico, e sim um negociante da saúde da medicina, um mercenário da medicina. E era assim que ele entendia a sua função e o seu ofício. Não que era ilícito ganhar o pão de cada dia com aquele ofício, mas asseverava ele que a maioria ainda pensava que o exercício da medicina era simplesmente para reaver os investimentos da graduação. E não entendia na oportunidade a misericórdia do Criador que dava àquele que exercia esse ofício as oportunidades sublimes de exercer na profundeza a caridade essencial. Era assim que aquele irmão tratava o seu ofício. E era assim que na farmácia Cordeiro, onde fazia os seus atendimentos, recebia cada um. Era assim que em determinado dia, o irmão Cordeiro e a sua esposa de Bezerra, confabulavam, porque precisavam a manutenção do estabelecimento e a própria manutenção de cada um deles. E Bezerra não fazia questão de cobrar as consultas. Eram milhares que visitavam aquele estabelecimento, pobres, miseráveis, abastados. E ele atendia com o mesmo amor e com a mesma solicitude de cada um. Cordeiro e a esposa de Bezerra então confabularam: vamos fixar pelo menos
Um preço simbólico de 5.000 réis à época era um preço insignificante para aqueles que pudessem pagar as consultas. Mas que aquele dinheiro fosse encaminhado para ela, porque ela sabia que se desse na mão dele, era automaticamente revertido para o primeiro que pedisse. Então precisava dessa gestão. E assim era feito. Eis que um dia lhe surge, numa das consultas, uma mãe sofrida, com 5 filhos que passavam necessidades, e ela muito doente. E ele atende aquela irmã, receita um remédio homeopático e diz: olha, a senhora poderá adquirir esse medicamento aqui conosco, na farmácia. E ela diz: mas como? Se sequer dinheiro para alimentar os meus filhos eu tenho. E Bezerra, naquele momento, enfia a mão no bolso, procura uma moeda e nada tem. E vai ter para com o cordeiro, explica a situação e pergunta: entrou alguma coisa hoje aí? Não, todos os atendimentos até agora foram de forma gratuita. E o de ontem, você já entregou para minha esposa? Ele põe a mão no bolso e o envelope estava lá, ainda não. Então dê-me cá. Pega o envelope, entrega para aquela irmã e fala: compra o teu remédio e alimenta os teus filhos. Depois eu me entrego com a minha esposa. E obviamente Cordeiro e a esposa entenderam aquela ação. Mas, ato contínuo, nos próximos dias, a demanda daqueles que podiam pagar dobrou. E aquele dia que aparentemente foi um prejuízo, rapidamente foi reposto. Porque Bezerra não limitava as suas condutas apenas no aqui, no agora, no momento. Ele amava, ele trabalhava e tinha confiança no futuro. Sabia perdoar aqueles que não entendiam essa sua posição. E essa sua fé no porvir mantinha aquele irmão inabalável no seu propósito. Ao ponto, meus irmãos, de que no momento crucial da sua despedida, quando ele já pronto para retornar à pátria espiritual, extremamente debilitado, numa cama, vítima já de um acidente vascular, que lhe limitava a pronunciar as palavras, pede auxílio, para que se levantasse daquela cama. Por quê? Por quê? Porque estava sofrendo? Não. Porque lembrava daqueles irmãos que ele teria que deixar. E o seu último gesto foi uma oração a Maria, para que não deixasse de assistir àqueles que ele deixava. E assim que ele termina a oração, desencarna. Então, meus irmãos, será que nós outros começamos a entender a nossa missão e dedicar, por menor que seja essa nossa capacidade de compreensão dos desígnios do Criador, entender que a nossa verdadeira felicidade está em proporcionar a felicidade do próximo, em pequenos gestos. Porque quando Jesus alertou Bartolomeu da necessidade do trabalho, ele asseverou que o trabalho era a marcha, que havia sim os momentos de repouso, mas seja no repouso ou seja em atividade, devemos aproveitar
cada instante, cada oportunidade, porque cada palavra, cada pensamento, cada gesto nosso, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade do exercício pleno da caridade e do amor ao próximo. Então, meus queridos irmãos, a reflexão da manhã era essa. E sem dúvida nenhuma, sentimos nesses instantes a presença dos delegados de nosso querido Bezerra, que sempre nos assiste nessa casa de oração e trabalho, em todos os nossos trabalhos, atividades, em todos aqueles momentos em que necessitamos de transmitir o conforto a alguém e de sermos confortados. E temos absoluta certeza que todos aqueles que aqui estão, e nesse propósito de se tornarem cada dia melhores, nunca estão desamparados e nunca estarão. Fica aqui então a receita. A receita, um roteiro para nossas vidas. Se você tiver dificuldade de relembrar, fica lá um mnemônico, fica a sigla. ATEP. ATEP para todos. Ama, trabalha, espera e perdoa. E aproveitando a data de amanhã, a comemoração em que Araraquara completa os seus quase 200 anos, 199 anos. Que cada um de nós, araraquarenses, também, nas suas atividades como cidadãos, entendam essa necessidade do ATEP. E também aqui fica o meu registro a duas criaturas que deram e sempre dão o exemplo de ATEP. Meu pai, minha mãe. Minha mãe, em particular, que amanhã também faz aniversário. Eles são meu ATEP, exemplo de amor, trabalho, esperança e perdão. Desculpe a emoção, mas é o que me veio no coração. Espero que todos consigam enxergar o seu ATEP. Se não estiver do seu lado, na forma encarnada, com certeza está o seu espírito protetor. E se nem nele você sentir, erga os olhos ao céu, faça a oração fervorosa como Paulo fez ao Criador, e sentirá o ATEP. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Vocês estão chorando. Essa é uma festa da manhã. Uma alegria. Covardia. Mas eu quero. Quem manda ter um filho assim? É sempre bom, né, a gente refletir. Essas emoções fazem bem para nós. Porque o desânimo, sim, vez ou outra bate a nossa porta. Na luta que vamos desempenhando, naquele trabalho que desejamos fazer, procurando sempre fazer o melhor, mas a nossa condição de imperfeição ainda espiritual, acabamos errando em alguns momentos, mas procuramos mais acertar do que errar. Mas mesmo
nessa luta de querer acertar, não somos compreendidos. E nessa incompreensão, em vez de mantermos essa fé, esse amor, esse perdão, essa esperança, nós acabamos desanimando. E havia então necessidade de ouvirmos essas reflexões nessa manhã para amarmos, trabalharmos, esperarmos e perdoarmos. Então, obrigado, Adriano, pela lembrança, pelas reflexões. Eu tenho certeza quase que absoluta que foi pensando nas nossas dificuldades que ele desenvolveu esse tema. Às vezes eles não podem falar diretamente para a gente, eles usam, dessas ferramentas para nos erguer o ânimo, logicamente inspirado pelos amigos espirituais. E nós agradecemos a Deus por nos conceder essas bênçãos, por nos conceder esses amigos espirituais. Quando se fala em Dr. Bezerra de Menezes, a emoção já é muito grande. E sabendo dos trabalhadores de Dr. Bezerra de Menezes, que estão presentes sempre nesta casa, ainda mais nos emocionamos. Obrigado, meu Deus, por estas bênçãos. E que todos nós, nesta manhã, possamos levar para casa essas reflexões e naqueles momentos em que o desânimo nos visitar, possamos lembrar destas palavras e nos reerguermos imediatamente, continuando assim a nossa caminhada, servindo sempre, trabalhando sempre, amando sempre, perdoando sempre. E com esse exercício nós acabamos por acostumar e não vamos desanimar mais. Tudo bem, vamos lá. Domingo que vem, realmente teremos aqui uma pessoa que já disse que falará ainda mais sobre Bezerra de Menezes. Nossa irmã Cidinha Grande estará conosco fazendo a palestra e ela me pediu para falar sobre Bezerra de Menezes. É sempre bom ouvir falar sobre esse espírito. Não que eles precisem dessa exaltação. Garanto que eles nem gostariam de ser assim. Mas quem incentiva todos nós a falar sobre eles são aqueles que foram beneficiados por eles. Nessa longa caminhada, quando eles encarnaram e agora desencarnados, que continuam, atendendo aos necessitados, esses espíritos é que nos inspiram a falar sobre essas criaturas. Não é um Chico Xavier, não é um Bezerra de Menezes, não são esses nossos irmãos que trabalharam e continuam trabalhando com Jesus, mas aqueles que foram por eles beneficiados. Então, domingo que vem, essa nossa irmã também falará sobre ele. E na sexta-feira teremos aqui, está confirmado, o Vanir Cássia, aquele nosso irmão, que além de fazer a palestra, ele também canta, tem as suas composições, ele estará fazendo a palestra, às 20 horas. Vamos lá. Meus irmãos médios vão trabalhar, passistas, vamos aplicar o que ouvimos hoje, trabalhar. Enquanto eles se posicionam para atender aquelas pessoas que ainda necessitam do passe, aqueles que já não mais necessitam, já estão atendidos, tudo bem, e os que precisarem é só aguardar que serão atendidos, tá bom? Enquanto isso, nós preciso falar ainda dos livros. Quem encomendou o livro Céu Azul, que ele narra o desencarne de um jovem de 19 anos após uma enfermidade e que no plano espiritual, ao ser atendido, ele começa a contar para nós as suas experiências. Temos também o livro que o nosso irmão falou no domingo passado. Ele deixou alguns exemplares aí para que a gente fornecesse a quem
se interessar, a R$25. Esse é o preço que eles me passaram, é deles o livro, então eu não posso fazer nada em cima do preço. Mas esse céu azul eu posso porque eu consegui o desconto de 35 por R$15. Né? Então, quem se interessar, estão lá à disposição. E artesanato também à disposição dos irmãos, o brechó e por aí afora. Vamos lá. Vamos agora agradecer a Deus mais uma vez por essas bênçãos que nos ofereceu essa manhã. Obrigada, Senhor. Nós que aqui estamos, tivemos esse privilégio de ouvir essas orientações, de sermos envolvidos por essa espiritualidade amiga, mas tantos outros nossos irmãos aqui precisariam estar, necessitariam aqui estar e não podem. Os empecilhos são os mais variados possível, mas não importa qual seja o motivo, nós rogamos por eles, Senhor, que esses emissários que aqui nos envolveram possam também chegar a cada um desses nossos irmãos e levar a eles esse consolo, essa esperança, essas palavras de incentivo para que eles se ergam, encontrem a paz, sejam felizes também. E nós que estamos aqui pessoalmente recebendo, como sempre pedimos, possamos ser o agente multiplicador desses ensinos, dessas energias positivas em favor de todos aqueles nossos irmãos com os quais nós nos relacionarmos durante toda a nossa caminhada. Assim, agradecendo imensamente, usando as palavras de Jesus que nos incentivou a conversar com o Pai, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Bom domingo a todos e até de repente, se Deus quiser.